Estimados vizinhos, como estão vocês? Sejam bem-vindos em mais um Papo com Dubladores. Hoje, no Dia do Dublador, nós vamos receber ele, Gustavo Berriel. Se você que é fã de Chaves e Chapolin, deve conhecer ele, porque na última década aí, né, ele tem sido a voz do Sr. Barriga e do Nhonho, tanto na versão animada quanto para as séries. Quero conversar com o Gustavo sobre esses trabalhos, entre outros. Ele também está em Pokémon Jornadas e está no anime novo. Enfim, muitos trabalhos que a gente vai poder conversar. Tem uma novela que ele dublou que muita gente vem me perguntando se era ele mesmo que dublava, um personagem meio caótico. Então nós vamos receber hoje aqui Gustavo Berriel e conhecer um pouco mais sobre ele, sobre os outros trabalhos que ele tem. E já adianta aqui que é o seguinte, né? Nesse mês de junho nós recebemos diversos convidados especiais, né? Mabel César, Sérgio Sterne, muitos. E nesse mês nós receberíamos diversos convidados, dubladores, que dublaram além coisas que não necessariamente seja Chaves Chapolin, outros programas. E eu acredito que nesse momento a gente pode continuar com esse projeto. A gente pode continuar recebendo mais dubladores que não fizeram Chaves e Chapolin, mas fizeram outros programas tão marcantes quanto. Então, eu tô aqui pra contar isso pra vocês, né? Que o nosso mês dos dubladores, né, que vocês estão acompanhando aqui, nós tivemos Tânia Gaidardi, nós tivemos Carlos Alberto, nós tivemos Thaís Durães, Thiago Zambrano. Nós vamos continuar com esse projeto, recebendo outros profissionais que têm aí trabalhos marcantes em seu currículo. Coleção Chespirito, quase gaguejei. Como está você? Tudo certinho por aí? Então, por mais, é isso que eu queria contar pra vocês, tá? Ó, chamar o Sérgio Galvão. Eu queria chamar o Cassiano Ricardo, Tata Guarnieri, mas, né, não sei. Não sei. Olha, sejam todos bem-vindos em mais uma live aqui do Turma CH. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando esse projeto do Papo com Dubladores. Sejam todos bem-vindos. Deixem aí a sua sugestão, dúvida, reclamação aqui no nosso chat, que eu vou tentando ler um pouco aqui. Então é isso. Hoje é dia do dublador e nós recebemos ele, Gustavo Berriel. O Gustavo Berriel, ele ficou conhecido, né, por ter dublado o Jaiminho Carteiro lá no DVD da Amazonas Filmes. Depois o SBT encomendou uma dublagem de Chaves, que eu quero conversar com ele sobre, que nunca viu a luz do dia, e acho que foi lá que ele começou a dublar o Sr. Barriga e o Nhonho. Foi pra animação, completou a série, né, pro Multishow, ele que fez a voz dessas personagens tão marcantes. Então eu quero saber como que é esse trabalho, como que foi, como é, né, fazer esses personagens. Sempre que eu entro ao vivo, as pessoas perguntam pra mim por que o Chaves não está mais no SBT. O Chaves não está mais no ar em lugar nenhum do mundo, tá? Porque existe um contrato onde a Televisa é dona das fitas, ela é quem produziu a série, e a família do Roberto Gomes Bolanhos, ela é dona da obra, então do texto e dos personagens. Para que a série possa ser vendida no mundo inteiro, é necessário um consenso entre os dois estejam de acordo para que a série seja vendida. Hoje não existe mais esse acordo, então não tem como vender essas fitas. É isso que aconteceu. Acredita-se que seja o não acordo é motivado por questões monetárias, financeiras. Não se chegou num acordo ali o quanto a Televisa pagaria para a família do Roberto Gomes Bolanhos. Isso é o que a gente acredita, tá? E ficamos assim, né? Ficamos sem as séries. Juliana, como está você? Boa noite, seja bem-vinda em mais um Papo com Dubladores. Hoje nós vamos receber logo mais Gustavo Berriel, que já está entre nós. Deixa eu ver aqui se eu já consigo chamar ele para um papo, para a gente poder conversar sobre os seus trabalhos. Mande aí qual cidade, estado você está nos assistindo. Olá, Gustavo, boa noite. Boa noite, Gabriel. Como é que tá? Tudo certo por aí? Tudo certo, agora é tudo certo. Dei uma Ó, te agradecer mais corrida uma aqui. vez, tá?
Você tá bem, querido? Tô bem, tudo certo. Tamo aí, né? Que bom, hein? Tô muito feliz de estar aqui contigo, hein? Imagina eu que tô. Obrigado pelo Uma convite. honra, tá? Eu que Muito agradeço feliz você estar mesmo, sempre tá? aceitando esses convites. Ah, quando a gente pode, com certeza. Estar com você é um prazer Imagina, sempre. é recíproco. O Berreal, eu queria começar o nosso papo hoje um pouco às avessas do normal que seria num Instagram de Chaves. Eu quero te perguntar como que foi dublar Pokémon Jornadas, como que apareceu o personagem do Miau na sua vida? Vou baixar essa câmera aqui que já deram. A produção já brigou lá. Ah, é? Vai Valeu, fazer então. enquadramento? O enquadramento aqui tá. Querido, mais uma vez, então, é um prazer estar aqui falando contigo. E boa noite aí para todo mundo que está entrando. Meu áudio tá bom para vocês? Tá bom Sim, aí? sim. Tá bom, muito bom. Maravilha. Isso é muito bom! Cara, fazer o Miau é uma experiência, como é que eu posso dizer? Para mim está sendo muito divertido fazer. Aham, No início foi um desafio no sentido de me aproximar de referências que eu tinha do Miau aham, quando eu era mais novo, quando eu era novo. A referência que eu tinha era da dublagem de São Paulo, a primeira, né? Que foi aquele aham. comecinho do Pokémon. Então, foi a minha inspiração para fazer. E você já conhecia a série, já era fã, então? Não, não. Não? Fã não, né? Mas Aham, sempre admirei muito. Não acompanhei, nunca acompanhei a série, mas sempre admirei. aham, O meu irmão, que é mais novo, acompanhava muito a série, principalmente as primeiras temporadas. Então ele era assim apaixonado, era a geração dele mesmo, sabe? aham. Eu já estava um pouquinho acima quando começou, mas sempre gostei muito. Eu lembro até de uma festa de Pokémon que a gente fez para o meu irmão, e eu levei o bolo para a escola dele. E eu coloquei o CD para tocar com a música do Pokémon. E meu irmão ficou tão feliz. E a turma dele, eu não sei, muito crianças, muito criancinhas. A turma toda começou a berrar cantando a letra da abertura, era a letra da abertura, né? Esse Aham. meu jeito de viver, que nunca foi igual. Aí a turma toda cantou tão forte a letra. A minha mãe tava, ela foi também lá para levar o bolo e tal, e ela começou a se emocionar, né, minha mãe? Vendo todo mundo cantando no aniversário do meu irmão na escola, foi meio surpresa, É. assim. Quantos anos mais ou menos ele Então, tinha? cara, ele tava com 6 anos, sim, Aham. 5, 6 anos, sabe? Hoje ele tem quantos anos? Ele tem hoje, peraí, deixa eu me perco um pouco nas contas, tá? Ele tem 28, Aham. tá? Ele tem 27, 28. É, E então eu sou de uma geração acima dele, sou 10 anos mais velho. Então, quando eu levei lá esse Pokémon, aquilo me marcou muito, né? Aham. Mas eu nunca acompanhei tanto a série. Vi, né, vários Uhum. episódios, já assistimos assim, não acompanhei muito, mas é um fenômeno, né? Sim, sim. Os meus alunos, quando falo do Pokémon, eles se empolgam até mais, os mais novos, né? Aham. Mais alunos se empolgam mais com Pokémon do que com o próprio Chaves, os mais E, novos. e eu acho que é algo que tem em comum, né, no caso do Miau, até com o Sr. Barriga e com o Nhonho, que são personagens que você pode ver uma foto, você já lembra da voz automaticamente por ter ouvido a infância inteira, né? Exato. Como que você analisa essa responsabilidade em continuar um trabalho que já está tão marcado assim, igual no caso com o Miau, que acho que ele teve outros dubladores, mas teve um que ficou muitas temporadas, mais Então, de 10 temporadas. para mim, o que ficou foi aquele primeiro, que foi a dublagem de São Paulo, que foi o Aham. Armando Tiraboski que fez. Sim, acho que ele fez E, a maioria das temporadas, né? e era sensacional aquela voz. Eu Aham. tenho aquela referência, e eu tenho a referência do Snarf do Thundercats. I'm Lion. Eu adorava essa voz. Agora eu não lembro quem fazia, nos anos 80, 90. Aham. I'm Lion. Sabe, aquele Snarf, aquele bichinho, não sei se você conhece. Aham. Mas é muito a minha infância o desenho Thundercats. Então, eu tinha essa referência e era parecido, eu lembro que tinha o mesmo estilo
do Miau. Claro que o Miau tinha outra personalidade, totalmente diferente, mas eu digo a voz, assim. E eu me baseei nesses dois, no Snarf do Thundercats e nesse primeiro dublador, que foi o Armando, na versão de São Paulo, Aham. E nesse Pokémon inicial. personagem, vocês têm que seguir alguma coisa do original? Ou ele tem alguma coisa que a dublagem acaba que ficou marcada, tem que substituir? Como que vocês fazem essa versão brasileira de um anime? Como que funciona? Então, né, é sempre uma responsabilidade muito maior quando já tem o anime consagrado, a série Aham. consagrada, isso sem dúvida. É sempre, não tem como não fazer, né, a comparação, né, de vozes, as pessoas fazem, isso é perfeitamente normal. Eu acho que assim, o original é a primeira dublagem, digamos assim, que a gente chama de Aham. a primeira original, a clássica, Aham. ela que deu, ela que fez o sucesso acontecer. É que nem a versão maga do Chaves. É. Mas acontece que a série nunca veio completa. Aham. Até hoje, praticamente, se a gente levar em consideração X-Perito, não veio completo nunca. Então, É. vai ter outra dublagem, vai ter outra dublagem, vai ter outra... Sabe lá quando vai ter outra dublagem, né? Uhum. E, e outros produtos também, que agora estão fazendo, estão Uhum. idealizando desenhos, séries novas, né? Então é É. sempre um desafio. No caso do anime, tem muito fã, é um Uhum. público muito grande. E, aliás, vou falar hoje para você em primeira mão do anime que eu tô Sim, fazendo, que eu sim. fiz, mas eu não sabia que podia falar até que eu vi lá no Dublapédia meu nome, que Aham. já saiu lá. Então, esse anime, daqui a pouco eu falo, para não ficar Isso, misturando. vamos segurar. Vamos segurar um pouquinho, mas eu vou falar para você aqui em primeira mão, porque eu não tinha falado para ninguém, nem publiquei nada sobre isso. Aham. Esse anime que eu tô fazendo aí. Então, gente, ó, segura aí, fica na live. Hoje tem revelação, Gustavo Berriel. Bom, Gustavo, e quando você dubla o Pokémon, qual o áudio que você escuta? É o áudio original do anime ou não? olha, você sabe que a gente já escutou os dois que eu Sério? digo, o original Aham. japonês e também em inglês. Eu tô te perguntando Então, assim, porque já foi dois eu tive com a Tânia Gaidard aqui, e ela me falou que ela acontecia isso também. Ela ouvia o áudio original, ela ouvia em espanhol. Por que que isso acontece, será? é. Em espanhol, não. No caso do Pokémon, só em Aham. inglês e japonês. Japonês. E eu não sei que é porque acontece. Eu sei que chega assim e, e E te vai. atrapalha no Eu prefiro. raciocínio, na interpretação, para poder seguir a ideia ou não? Não, não atrapalha, não. Depois, no início pode até atrapalhar se Aham. ficar misturando, mas depois que você pega a essência do personagem, não. Aí você precisa só de uma referência, Aham. né? Só um guia, referência. Você põe lá e vai. Eu costumo fazer assim, deixo uma orelhinha solta Para ouvir a sua e a voz também, né? Como que tá é, saindo, né? Tem gente que Nossa, é coloca o fone difícil. direto, os dois normal, mas eu perco muito a referência se eu não tiver. Preciso só de uma. Em alguns estúdios, na Herbert, na Aham. primeira vez lá que eu comecei a fazer na Herbert, era um fonezinho assim, você pegava e colocava assim na orelha. Tem muita foto que o dublador tá assim, ó. Tá só com. Ele tá com o próprio fone. É um fone de Quando você uma. começou a dublar lá na Ebert, qual que foi o primeiro programa que você fez? Foi já o X-Pirito aquela vez para SBT ou não? Lá foi. ah, Ó, lá eu fiz Arnold, participaçõezinhas, eu lembro, Ah. pequenininhas assim. Arnold, que você fala a série. É, não Com, é com, do com, Schwarzenegger, não. O aham, é Arnold com Gary Coleman. é esse mesmo. Aham. Esse mesmo. É, e lá eu fiz outras participações. Aí lá eu fiz a Super Máquina, Sim, o Mike, né? o Mike, o protagonista da a nova Super Máquina, né? Foi Isso, feito lá. isso. Mas então, essas pequenas participaçõezinhas assim Aham. foram um pouquinho antes de começar o desenho. Foi o Ah, desenho lá, sim. Aham. né? A primeira E nessa temporada do época que desenho você foi em dublou lá, 2006. e nessa época tinha aquele 2006. pátio, vários dubladores, ou já era diferente o esquema lá? O pessoal fala lá que
pessoal se Não, encontrava muito? Como sim, que era tinha, nessa época? tinha mais gente, você encontrava bem lá, assim, mas não era também tão cheio, não, como já tinha sido antes, na época, Aham, digamos, na época de ouro da Herbert, não tinha nem comparação com o que, eu peguei o final, né? Assim, aham. 2006, foi até 2009, eu acho, e eu peguei 2006, mas tinha alguns dias que sim, você encontrava uma galera lá e tal no pátio. Eu achei umas fotos disso. Eu vou organizar, que eu tirei lá Ah, sim, na mostra. época. Fotos dos equipamentos, fotos das salas. Tem vídeo também, tá? Só que eu Bacana. nunca parei para olhar os vídeos Marca a na página lá. época. Depois eu vou pegar esse Aham. material, tem que passar fita também, então. Mas as fotos eu achei no computador aqui, tô separando esse material. E, eu, Berreal, antes de entrar em Chaves, quando foi no seu aniversário, eu postei, né, alguns trabalhos seus, e muitas pessoas vieram me perguntar se era você mesmo que dublava o Patrício, da novela Lágrimas de Amor. Isso. E aí eu fui dar uma olhada nesse personagem caótico, né? Personagem caótico total, porque ele é meio que o mocinho que é vilão, né? Aham, É inovadora a novela, porque o mocinho, ele era um dos protagonistas, né? Era aham. ele, os irmãos e a mãe, Vitória Rufo, né? Isso. Brilhantemente feita pela quem fazia? Márcia. Quem fez foi a Nossa, não sei, Márcia. tá? Maravilhosa fazendo e dirigindo também. Ah, bacana. Então, e ele era muito doido, porque ele maltratava essa mãe Sim. e depois ele se regenerava. Aham. Ele se arrependia, tinha um processo de arrependimento. Então ele começava como vilão, mas era o personagem central ali, que no final das contas ia se redimir. Aí tem a redenção do personagem, eu adoro isso. Ele vai ficando bom, ele vai se arrependendo, ele Aham. fala absurdo para a mãe, para a família, ele quer ser rico, né, a todo custo, Aham. ele quer ser rico a todo custo, a família é pobre, ele quer ser rico, 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 só pensa nisso. Aí ele vai maltratando todo mundo, vai enganando os amigos, vai mentindo, vai, enfim, dando vários golpes, mas no final ele não é o vilão, porque ele precisa, ele acaba ajudando os outros no final. Quando a Já dando spoiler. terceira pessoa me perguntou, eu falei, eu vou procurar um trecho no YouTube, né, pra ver o que que é. Aí, logo no primeiro vídeo, Patrícia humilha a mãe. Falei, vou ver o que que é isso. Aí acho que ela foi fazer uma festa pra ele, né? Ele joga dinheiro na cara dela, vai pra É cima dos horrível, irmãos. Quando, terrível. quando você vai dublar um personagem, conhecer um personagem, como que funciona? Antes da primeira vez, você consegue estudar, saber o que é, ou só descobre lá, ou consegue escolher o personagem ou fazer um tipo? Como que essa criação de voz, identidade pro personagem? Não, assim, você tem um papo com o diretor que Uhum. pegou aquela obra que tem uma responsabilidade ali, né, para passar para os dubladores como é o seu Uhum. personagem. Então, você tem uma conversa com esse diretor. Mas cada diretor é de um jeito, né? Tem a Aham. sua personalidade. Então tem alguns que estudam a fundo a série. Aham. Já tive diretores assim que estudaram e pararam para conversar, pararam um tempo assim para falar de como era o personagem. Outros são mais sucintos. Aham. Assim, ó, ele é assim, assim e é isso aí. Você vai descobrindo durante as cenas. Outros não, outros já dão um spoiler e já falam, chegam e falam. Mesmo esse que fala que vai descobrir durante as cenas, é claro que a gente dá uma orientação para Aham. você chegar lá nisso, né? Porque o personagem que vai ficar, você vai seguir e precisa ter uma ideia do que ele é, do que ele faz, para poder Aham. fazer as cenas. Porque a gente não assiste ao Aham. episódio, a gente não leva para casa, a gente assiste a cena e faz. Assiste a uma cena e faz. Ele comenta um pouco. No início, né, é mais importante Aham. essa conversa. Depois de um tempo, você já pegou, já entendeu e a história flui. Aí a dublagem vai fluindo. Então, depois que você pega, você começa a modificar um pouquinho as falas, né, para encaixar melhor na situação. O dublador pode, em algumas situações, alterar. O diretor também ajuda nisso, e porque fica melhor para a cena. Surgem coisas novas, surgem, sei lá, às vezes um bordão
ou caco que acontece lá de soltar na hora e ficar bom. Então, mas tem todo um cuidado mesmo para saber, para entender o personagem. É sempre bom falar com o diretor para ouvir, né? Principalmente o Aham. diretor, para poder seguir e o que é o que tem que ser feito, o mais E no caso do fiel Chaves possível. animado, como que apareceu e como que foi poder fazer o Nhonho e fazer o Senhor Barriga nessas 7 temporadas, né? Eu gosto assim que você consegue linkar os assuntos de uma forma única. Isso é difícil, né? Que você faz. Mas vamos junto. Eu Vamos até junto. prefiro, porque ficar falando só sobre um para depois começar outro. Gostei do gancho. Mas Gostou? só perdi o finalzinho da pergunta. Perdi o finalzinho da pergunta do desenho, então. Dessas 7 temporadas fazendo o Nhonho e o Senhor Barriga, como que chegou? Como que foi? O que que você achou desse trabalho? Eu adoro desenho, tá? Aham. Eu nunca fico comparando um produto com o original. O original é o original, Sim. a série não se compara com o desenho não se compara com a série. Mas o desenho é muito legal, ele é com certeza para um público mais infantil, né? Uhum. Isso é fato. Então ele é voltado para um outro público. A série não, a série original é para Uhum. todas as idades. Sim. O desenho, claro que também é para todas as idades, mas tem um alvo mais, né, nas crianças. É diferente. Tem Aham. muita coisa que não entra no desenho, Sim. nem chega perto. Aliás, até algumas situações que sempre aconteciam na série, tipo de bater, alguma coisa assim, algumas situações de bater de golpe não tem no desenho. Sim, sim. Então não é feito para aquele mesmo pessoal, né, que cresceu assistindo. Se você pode assistir e gostar ou não, né, mas Aham. é outra pegada. E é muito importante que façam desenhos e outras séries, porque aí você encanta as novas gerações que vão crescer assistindo esse desenho e depois vão querer conhecer a série original. Vão Isso é querer, um se tópico eles gostarem, importante, se porque você gosta esses desse dias desenho, você cresce assistindo, você vai querer ver a série original. Isso aconteceu com isso. muita gente. Muitos alunos meus que eu sempre pergunto, né? Os alunos estão aqui no chat, você tá vendo, né? Tá, não, Estão eu não estou mandando um vendo oi. agora. Vou mandar um beijão para todos, tá? Muito bom estar aqui com eles. Eles falam assim que começaram vendo o desenho, Aham. muitas vezes, e depois conheceram a série. Incrível isso, né? Sim, Começaram sim. no desenho, olha isso. Ou seja, eles começaram com a minha voz também. Depois eu vi as Verdade. vozes originais lá Aham. da Marga. Muito louco isso. Não, eu converso com muita gente que às vezes tem 14, 16, 18 anos, eles falam até que preferem ouvir o Tata Guarnieri como Chaves até do que o Gastaldi, porque tinha os DVDs, De um né? DVD. Então acontece isso, né? É, É o costume, né? costume, total. A dublagem é o costume, né? Claro que o Aham. Gabriel da turma Chave da, novo. da nossa página, eu ia falar turma CH, olha aí. Eu tô querendo. O Gabriel já vai ser cooptado para turma CH. O Gabriel da nossa Chaves de novo, ele é assim. Ele prefere a dublagem do DVD e Aham. prefere mesmo. Ele não, Aham. ele fala isso com toda a convicção. E é incrível isso, né? Sim, Porque ele cresceu com essa referência. Então, o é. diferente para ele foi a versão maga. E você falou isso de desenho, né? No caso de poder captar outros fãs que depois vão buscar o original. Recentemente falaram aí, né, que vai ter o multiverso CH, que vai ter novo desenho do Chaves, novo desenho do Chapolin, uma série do Seu Madruga e uma série biográfica. Como que você observa esse multiverso vindo? Será que vem aí? Vem, né? Deve vir, né? É, eu, eu fico sempre assim, cara, espera acontecer mesmo, Eu porque também já sou falaram assim. tanta coisa. Olha, Aham. só para esse desenho do Chapolin estrear, Que era um assim, filme, né? acho que o desenho, né? Aquele desenho que não chegou a ser Assim, dublado para o anunciaram que português. seria um filme, né? Virou desenho. Isso, é verdade. Começaram falando que seria um filme. Nossa, mas isso levou muito tempo. Então assim, eu não me animo tanto com a notícia em si, no sentido de que vai acontecer. Eu espero que sim. Eu torço para que sim. Eu não acho. Eu sempre. A minha visão é que tem que fazer mesmo, Uhum. sabe? Mas se não ficar bom, você vê depois. Se você não gostar, você não assiste se Sim, você sim. gostar. Mas pode ficar bom, pode ser legal. Por exemplo, desenho do He-Man, da Netflix, eu vi Aham. o novo e eu adorei. Eu Aham. achei muito bom.
Eu achei muito legal, muito bem feito e tal. Então eu me empolguei. E eu gostava do desenho original lá, quando eu era criança. E para mim é uma grande referência e tal. Até coleciono boneco e tal de He-Man até hoje. Eu vi e gostei. Aham, Mas teve gente que viu, amigos meus na mesma situação que eu, de aham, assistir quando era criança, e não gostaram muito. Alguns não gostaram muito, acharam algumas coisas forçadas, mas eu adorei. Eu achei muito bom o aham, desenho do He-Man. Esse que saiu na Netflix. Se bem que saiu um outro também, Mestres do Universo, com uma outra pegada aí, aham. que eu também não achei ruim. Eu costumo ter uma visão assim otimista para isso. Claro Sim, que se eu, sim. não é para comparar, né? Como a gente vê alguns comentários, o pessoal fala, nossa, vai acabar com a obra. Não vai acabar, pelo contrário, Sim, porque as pessoas que não conhecem tanto vão passar a conhecer mais. Quanto exatamente. mais você fala de uma obra e faz produtos, mais ela vai ser celebrada, vai ser Aham. conhecida e vai ficar cada vez mais clássica por causa disso. Então, E foi o que aconteceu até com o Chaves lá no México, né? Porque eles voltaram com a reprise da série original por causa do burburinho do desenho animado, né? Lá no México não se reprisava, e aí nos anos 2000 começaram a falar e a série voltou. Você acha que talvez com essas novas produções, talvez as séries originais que estão suspensas, né? Por uma falta de acordo, elas possam voltar ao ar? Ou você acha que não? acho que pelo jeito que você fez a pergunta, eu achei que você acredita nisso, eu também acredito, então. Sim. Se isso pode animar, né, o Aham. grupo, a Televisa, a dar um passo à frente. Eu espero que sim. Então, eu vejo sempre com bons olhos. Claro que pode ser que façam uma série que não fique boa, né, que as pessoas. Mas isso também é relativo, né? E, sei lá, de repente as crianças podem adorar e a gente não achar nada. Então, É igual no eu caso acho, mas do. eu acho que o importante é mexer assim, no sentido de produzir novas Aham. coisas. Porque você não está alterando o original quando você faz Sim, isso. sim. Pelo contrário, você está homenageando. Como foi o Uhum. musical do Chaves, que foi uma Lindíssimo. grande homenagem, Sim, feito com sim. atores sensacionais, músicos incríveis. Exatamente. Então, aquilo reacendeu, né? Aham. Tanto que na plateia, você vê assim, os pais chorando. E as crianças lá estavam curtindo e tal, mas os pais chorando Aham. muito mais, né? Se emocionando mais, né? E as crianças lá curtindo, conhecendo. Incrível. Assim, o musical foi muito bem feito. Foi feito com carinho. Você assistiu? Eu assisti alguma. Infelizmente não vi ainda pessoalmente. Ah, Eu vou ter tá. que viajar mais umas 6 horas se vier em BH. Mas eu vi algumas coisas assim e eu achei muito, muito bem produzido, de fato. Muito, muito bem Assim, feito. não, mas lá, se você tiver a oportunidade de assistir no teatro, É, 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 imagino. um, é lindo, é muito emocionante. É feito com muito, assim, muito amor mesmo pelos personagens, Aham. cuidado com a obra, mostrar até um pouco da biografia, né, do Sim. X-Espírito, porque ele aparece. O musical mostra o X-Espírito, né, Aham. em contato com as suas criações. E sobre isso Muito bom. do Chespirito, por exemplo, como uma série biográfica, você acha que vai ser contada uma história? Você acha que os fãs não precisam se animar tanto? Talvez porque a família, quando a família faz biografia, não é muito bom sinal, né? O que você É, acha que pode ser que seja feito com uma como, série como ainda biográfica? não foi feito, né, nada antes, para a gente até Aham, comparar, é bom que seja feito logo e aham, e depois faça uma outra versão. É sempre bom ver, sei lá. Se sai um filme sobre o Michael Jackson, eu vou assistir, não importa quem tenha feito. Se é a família que vai fazer, ou se é o produtor independente, eu vou assistir, porque eu quero aham, conhecer, quero ver a versão. Então, mas eu fico curioso para ver quem que vai fazer o aham. Tem uns espírito, quem atores vai aí fazer os postando outros. foto, se caracterizando em casa. É, Tem bastante gente querendo o papel. Vamos ver maravilha. o que vai vir aí. E lá na Herbert Richards, você comentou do desenho, né? O SBT, vendo que a Amazonas Filmes estava lançando os DVDs, resolveu também, né, comprar episódios e mandar dublar. E nunca exibiu, né? Coisas de SBT. Eu não sei o que você lembra ou o que você pode falar, mas o que você recorda dessa dublagem do Chaves da Herbert Richards que nunca viu a luz do dia? Foi sua primeira vez Vamos lá. dublando seu Barriga em Nhonho?
Pra série? A série. Pra Primeiro foi TV. nos DVDs. Para Isso. TV, sim. Mas nos DVDs já tinha feito, né? Não o Seu Aham, Barriga, mas aham. o Eu Nhonho, não. sim. Agora, as primeiras impressões da Herbert. Bom, a direção era do Seidel. Aham, No elenco, você tinha na temporada, a segunda temporada do desenho, que teve mudança, né? aham, Alguns dubladores mudaram. Era esse elenco da segunda temporada do desenho, mesma época aham. desses episódios inéditos, Então episódios era que Tata vieram para a época. Guarnieri como Chaves, Beatriz Loureiro como Dona Clotilde. Era porque a Helena fez a primeira temporada do desenho, né? E Isso. depois ela faleceu em 2007, né? Aham. Então, assim, era essa época e foram esses os dubladores. Tinha muita coisa no texto que era bem parecida com o Clube do Chaves, com o texto Aham. do Clube do Chaves, né? E que mais? Quando vocês dublaram muitas sketches que já tinham sido dubladas pela Gota E, Mágica. Havia exatamente, eu alguma ia falar isso. necessidade de se dublar igual? Vocês ouviam a Gota Mágica? Porque eu já ouvi que o SBT, quando redubla, às vezes redubla com o áudio que já tem. Aconteceu isso ou não? Não, tinha alguma diferença no texto, mas, por Aham, exemplo, alguns episódios a gente fazia do original e outros a gente fazia em cima da dublagem da Gota aham, Mágica. Então, por exemplo, eu tinha lá a referência no meu personagem do César Leitão, aham. né? E fazendo lá, então tinha que fazer. Não era exatamente igual, o texto tinha algumas mudanças, mas era bem parecido. O texto era muito Tinha parecido. consultoria de fãs para poder auxiliar Não, algumas nada, adaptações? Não. nada, era Perigoso, hein? fechado, totalmente tinha nada. E Entendi. até assim, é claro que como Sider eu tenho assim, Aham. amizade com ele, eu chegava e falava, olha, isso aqui não pode de jeito nenhum. Aí ele, porque isso aqui não é o bordão oficial. Então, assim, nisso não dá para mexer. Aham. Só o que realmente não pudesse mexer que eu falava, assim. O resto eu não Você falava, lembra porque de não era alguma um. coisa que você falou, isso aqui não fica bacana? Você lembra de algo que era mais. Não, na hora coisas que eu mudava no texto na hora. Aham, E aí. Mas eu não via os outros textos. aham. Tá? Eu cheguei a ver, sim, umas referências, tipo, lá tinha na época as coisas de Carla Pérez, coisas assim. Isso tava. Entendi. Mas aí eu não podia nem mexer, nem. Aham. Porque são não era esse o meu trabalho lá, né? E então eu É. só podia falar mesmo mexendo no meu, que eu ia fazer. Porque Porque até o Clube do também pediam Chaves, certa pressa para fazer, tem sempre um aham. prazo curto e tal. Eu, Agora, os eu episódios, lembro que. ó, eu lembro do episódio do Pinhonho com um carrinho. Puxa, uma montanha, agora vamos bater, cuidado, vamos bater. Aí batia, fazia tipo o Kiko, sabe, daquele Aham. episódio? Do Mesma coisa, chapéu. só que era o Aham, Nhonho fazendo. aham. Mesma coisa, né? Só que diferente. E então, eu lembro muito disso. Eu lembro de episódios do Clube do Chaves, redublados, que a gente Aham. redublou. E eu lembro que tinha coisa que eu não, na época, não associei ao clube, não tinha Aham. dublagem do clube, e o pessoal que eu comentava falava, não, esse não foi, não passou no clube. Aham. Então tinha coisa inédita. Eu Tinha um episódio tenho de muita Chapolin na curiosidade. Vila. Chapolin na Isso. Vila. Isso que eu ia falar, o Chapolin na Vila, aquele do despejo do Jaiminho, né? É, é. Tem um também dos apelidos dos adultos, que acho que o Girafales e o Sr. Barriga, eles brigam e Tem. começam. Esse tem, eu lembro bem desse. O professor Girafales e o seu Barriga brigando e zoando um com a cara do outro com os As crianças apelidos. Muito. cochichando, né? Um apelido pro outro. Lembro muito episódio de escolinha. Aham. E aí lembro que era o Duda, né? Que fazia o Godines Sim, nessa sim. época. Então Verdade. era o mesmo elenco da segunda temporada do desenho, a Aham. partir da segunda. Porque na primeira temporada tinha a Helena Samara, tinha o Marconato fazendo o Aham. Godines. Na segunda já mudou pro Duda. Eu lembro dessa mudança. Então teve esse elenco, porque foi essa época. E Aham. assim, depois disso, cara, a gente ficou esperando até hoje, sentado aí do lado.
Pois é, que Quem doideira, né? Eu sabe o lembro, Multishow daqui a 100 anos não passa lá, olha. não acho isso perdido, né? Eu lembro isso há 10 anos atrás. Eu lembro que eu mandei mensagem para você perguntando. Eu te perguntei, né? Você chegou a assistir alguma coisa? Você falou, não, acho que eu nem vou assistir. Porque realmente, né? Que doideira. Como é que uma empresa compra e não exibe, né? Se bem que a SBT arquivou até Maga, né? Tudo. É, teve muita coisa da Maga que a gente só foi conhecer no Multishow, né? Doideira. Você comentou isso do caso da Carla Pérez. Na dublagem do Clube do Chaves, eu acho que eles tinham essa obrigação de trazer bem para os anos 2000, né? Acho que tinha que mencionar É, Celso Portiolli, Hebe Camargo, Gugu. Quando você fez essa dublagem da Herbert, tinha alguma linha de raciocínio assim também? Porque igual na Maga, a Maga passou pelaquela mudança de cruzeiro, cruzado, e aí se falava mango, né? Se falava... Tinha alguma coisa, tipo assim, não vamos falar em real, ou não podemos falar artista tal, ou não, era... Vinha e vocês seguiam mesmo. no desenho, eles quiseram atualizar. Tanto que era Aham, R$ 1. Seu Madruga, quanto é o balão? Aí era R$ 1, lembra de aham, falar. Me vê um balão. Aí era R$ 1, né? aham. Na, Só que no desenho, né, eu traduzi algumas temporadas, Aham. não todas. Então tinha muita mudança de temporada para outra, né? Lembro que a primeira eu não traduzi, por exemplo, foi depois. E depois mudou de novo. Mudou, depois me Sim. chamaram de novo, mas aí depois. Então, assim, teve essa mudança de tradução também. Foi, foi. Mas na Som de Veracruz era para fazer o Aham, máximo possível texto como se fosse da época, aham, as referências de época da Maga. Essa era a ordem mesmo. E faz todo sentido, porque eles queriam passar na ordem cronológica, e a gente não queriam, né? A gente insistiu muito até eles, eles realmente acatarem essa ideia e curtirem a ideia. aham. De passar na E deu ordem super certo, né? cronológica. Muito A melhor. ordem cronológica. Só que aí Muito. você misturava a dublagem de feita dos anos 80, 90 com a dublagem de 2018. Então você Aham. tinha um dia a dublagem de 1984, no outro dia 2018. É. Então, assim, o texto era o máximo possível próximo da Maga. No início, no início os primeiros episódios eram mais controlados. Todo o texto tinha que ter, todo o bordão ou fala, eles faziam uma fiscalização assim do tipo, vou pegar essa fala aqui para ver onde é que tem essa referência. A gente pegava Aham. link do YouTube ou mandava vídeo falando, olha aqui, ó, tinha Nossa. essa piada, essa referência na Maga no episódio tal que era próximo, né? Tinha Aham. piada semelhante. E em outras vezes não, em outros momentos não. Acho que mais para frente a gente conseguiu mais liberdade para isso. Aham. Eu acho que alguns episódios chamados semelhantes, nas piadas Aham. semelhantes, eu acho que não cabe repetir o Aham. que fizeram no outro episódio Maga, porque aí é um momento que você pode inovar. Muitas piadas que não faziam o menor sentido, mas que eram clássicas da Maga, claro, a gente conseguiu nesses semelhantes mudar, fazer piadas que faziam algum sentido. Tem muitos exemplos, muita coisa. Então, piadas que passaram a fazer um certo sentido que não havia naquelas piadas clássicas, nesses Aham. episódios semelhantes. Em outras ocasiões, a gente tinha que seguir muito. Era para ter referência amada. Então, Aham. foi E, essa a orientação. e assim, eu senti que foi uma qualidade muito bem feita de dublagem, mas eu acho que eu percebi que parece que foi feito muito rápido, né? A Multishow anunciou. Como que foi? Era de fato um trabalho rápido? Eu Muito. lembro que teve episódio que acho que não ia ao ar no Multishow, depois falaram que ia. Acho que foi dublado na véspera. Como que foi essa... Tinha alguma tensão para poder dublar Chaves e Chapolin? Como que era isso? Olha, tensão sim, porque eles precisavam daquilo rápido. Era assim. Aham, O prazo era muito curto de tradução. uhum, E, nossa, virei noite com outros trabalhos, né? Fazendo aham, meu trabalho de professor. Então foi um ano muito tenso, muito tenso. Mas eu tinha que fazer aquilo e eu traduzia junto com o Eduardo, né? O aham, Eduardo Gouveia também traduzia. E, mas era tenso, era muito curto o prazo, aham. tá?
E aí mas a gente deu conta, bem assim, de mandar Sim, tudo no sim. prazo certinho, tá? E eu ainda tinha que ir lá dublar depois, né? Em algum Então, momento, o tinha semana que Multishow. ficava, nossa, era semana que não parava, toda hora fazendo alguma coisa. E chegou algum momento que o Multishow pensou, talvez, em redublar, porque o que acontece? O SBT, né, ele além de não comprar completo, muitas sagas vieram incompletas. Chegou algum momento o Multishow pensou em redublar, por exemplo, o Festival da Boa Vizinhança, não tinha a quarta e última parte. Em Uhum. algum momento eles falaram, não, vamos redublar toda a saga ou não? Ou vamos redublar toda a série? Houve algum Então, pensamento do tipo, ou sempre foi completar aquilo que não teve dublagem? Ah, e mais uma pergunta. Quando a Multishow recebeu, ela pensou em reutilizar a dublagem da Rio Sound ou não? Seria Maga e dublagem inédita? tudo da Maga possível, no caso do Aham, Multishow, tá? Na Globo, era assim, tanto é que eles acharam Maga que não tinha, nunca teve no SBT, e sabiam que o SBT tinha alguns episódios que não soltava para eles com a Maga, aham, a versão Maga. Então, assim, teve episódio que a gente dublou, foi traduzido, dublado, e uhum. na hora passou a versão Maga. Sim, sim. Teve até caso, se eu não me engano, que passou a primeira versão Som de Aham, Veracruz, mas na reprise passou a versão Maga, porque foi encontrado. Então, sim. assim, a luta era incansável. E quanto a isso, era assim, era o Edu escrevendo e-mail toda hora para eles para falar que eles tinham que achar a dublagem porque existia, tá? Aham. Nesse ponto, esse trabalho foi realmente do Edu, porque ele que sabia exatamente, né, todos os episódios que tinham a versão Maga, Até né? Então episódio ele, que era só era exibido no Brasil, né? A parte 2 do Festival da Boa é, Vizinhança, por exemplo, né? O Multishow conseguiu. uhum. Então esse cara foi minucioso. Ele passou exatamente todos que tinham Maga. Ele, o Luiz Paulo, né? O Antônio também ajudando. Aham, E sabendo todos que eram. Mas assim, foi uma insistência para passar. Porque era assim, ah tá, não, eles não querem dar, vamos dublar. Não, eles têm episódio com a dublagem maga. Não faz sentido pegar esse e dublar. Mas assim, o Multishow tentou fazer de tudo sempre para passar tudo. No caso da Rio Sound, foi diferente. O SBT só quis dublar, não, o SBT quis é. redublar as outras partes da saga para ficar tudo com a mesma dublagem, para passar em Aham, sequência, para passar no mesmo dia, sei lá, aham. recortar Ter episódio, um né? padrão. Porque às vezes Aham. o SBT não queria passar num dia no outro, ele queria passar no mesmo dia dois episódios seguidos, então ele queria a mesma Isso. dublagem, não adiantou falar nada, né? E É. aí a gente fez, né, a redublagem de alguns Aham. episódios da Rio Sound. Mas o Multishow não sei se eles cogitaram passar Rio Sound, mas se cogitaram ou perguntaram pra gente, não lembro, a gente a gente disse que não era uma boa ideia mesmo, porque aí ia descaracterizar três dublagens, Sim, não fazia sentido. sim. E a Rio Sound não teve Carlos Saido, né? Não teve Nelson Machado, apesar que o Marco Moreira e o Vinícius fizeram uma dublagem muito boa, mas né, teve isso, né? Eu acho que um acerto também da Rio Sound e da São de Veracruz foi manter, né, a Cecília Lemes e a Sandra Mara na mesma personagem. Eu acho que foi o único projeto que tem isso, né? Duas vozes para uma personagem só. Não lembro de Não outra só dublagem. não só quiseram, como eles porque assim, a escolha foi depois de alguns testes de personagens, não sei todos, mas eu lembro que o próprio Seidel teve que fazer e mandar a voz dele do Seu Madruga. Aham, Cada produto que vai ser feito, aham, eles pedem as vozes, inclusive dois dubladores antigos, tá? Porque aham, eles querem avaliar. sim. E teve que mandar. Eu lembro assim, cara, mandar a voz do Seidel, né? E Você no comentar caso isso, do e no você comentar isso caso do Mion e do Seu Barriga, todos, a gente teve que mandar tipo, tudo de novo. Então ficou uma tensão para saber a escolha ainda, para saber qual era a escolha do elenco. A gente recebeu cartas e flores com o convite. Eu recebi flores com o convite. E a Cecília e a Sandra receberam também. Então era aham, assim, eles tinham muito claro que queriam as duas no projeto por conta aham. porque ia ser tudo misturado, ia passar misturado, então num dia ia ser Sandra, no outro dia Cecília, e que continuasse assim. E até mesmo Então, uma dublou parte um, né? Então teria que ser isso, a outra para fazer a exatamente. parte É, 2. isso
foi fundamental. Assim, a parte que tinha uma, né, que era a Sandra, tinha que ser a outra com a Sandra, Aham. a outra parte com a Sandra e Cecília também. Então essa foi o que eles decidiram. E aí decidiram nas vozes do Girafales, né, Aham. e a Isaura fazendo a Dona Clotilde, sensacional também. Isso. Isso de teste de voz, eu tô lembrando aqui que eu tive uma vez com o Saido, e eu perguntei isso pra ele, né? Ele falou, não, todo projeto você tem que fazer teste, você já pode ter dublado que você faz teste. E ele comentou, né, de um caso que ele tinha dublado o personagem e na redublagem ele não passou no teste. Ele falou, olha, eu amava fazer o C3PO e não aceitaram a minha voz. Aí ele até brincou assim, olha, tô velho até para fazer um boneco de lata. Nossa, Então, assim, é doideira isso, né? eu lembro dele Porque é falar a alguma voz da coisa disso. pessoa, né? Eu lembro dele falar alguma coisa disso aí do Star Wars, C3PO. né? É isso, do Star Wars. Então, ele era assim, eles pediram as vozes, e pediram as vozes de todos. No desenho Aham, foi uma vez, na Rio Sound, aham. depois na Som de Veracruz, Isso que a sempre gente pede. está, isso que a gente está falando de vozes, né? E parece que vão ter novos projetos. É, me remete assim um assunto que está pegando bastante agora, que é quanto à inteligência artificial para dublagem. Como que você acha que isso pode acontecer? Você, como dublador, acredita que, por exemplo, o seu trabalho como nhonho no desenho animado, acho que pode ser que numa próxima animação, talvez eles usem a sua voz para IA. Como que você acha que isso pode acontecer e como você vê esse futuro da inteligência artificial na dublagem brasileira? Isso aí eu acho o seguinte, com certeza podem replicar as vozes. Ainda não podem, mas a gente não Aham, sabe onde vai. Ainda não podem no sentido, eles fazem, né, tem alguns, mas a gente já viu reproduções, mas aí, aham, na minha visão ainda está muito longe, está muito aham, distante. Agora, o que eu vi até agora de computador fazendo voz não é ainda nada, sabe? aham. Não tem alma, né? Você tem nada, não é nada, é um robô totalmente. Tem gente que gosta, viu? E acha que é bom, assim, mas eu não consigo entender. O que a gente tem Aham, hoje, agora em sim, 2023. Agora, daqui a aham, 2 anos, 3, 5 anos, aí, meu filho, só Deus sabe. A gente não tem nem ideia do que vai acontecer. Então, aí tem essa petição que tá sabendo dessa tô, petição que estão tô fazendo. sabendo, tô É sabendo. importante que é assim, né? Depois divulga o link. É bom divulgar, Aham, deixar lá sim, o link sim. para assinar, para que isso seja muito bem visto, regulamentado, Uhum. para não dar problema. Porque Claro, senão. porque sim, é aquilo também, né, Berrel? Você vai lá, você dubla um personagem, né? E aí depois a emissora ela paga para a produtora, para a empresa, coloca 1.000 publicidades, mas o dublador que está com a voz sendo replicada ali, muitas vezes Não não é vai. pago, né? Como que funciona essa questão? É mal remunerado ou não é remunerado? Como que acontece? No caso de reprise, já é complicado, né? Para receber. Aham. Existem Absurdo, né? alguns casos e movimentos em que acontece, sim, de receber, de você, Uhum. enfim, de você receber. E também tem situações que acontecem e tal, mas na maior parte das vezes não. Não se recebe. Aham. Ou é muito pouco, é um valor irrisório pelas Aham. reprises. Mas existem casos, sim, que acontece. Eu já vi acontecer, já vi mesmo acontecer. Agora, com relação a pegarem a sua voz, né, usarem assim, de uma maneira. Porque não é você ali, se forem Aham. com inteligência artificial. Mas estão usando, é você e ao mesmo tempo não é. Aham. Porque estão usando uma voz que é sua. Então é totalmente absurdo. Então Sim, sim. Eu- precisa ter uma regulamentação. aham. O Isaac comentou aqui que tem um programa que não é aberto ao público, mas que já faz de forma natural. E assim, eu até pergunto isso porque o que acontece? Quando, por exemplo, se chegar o programa X-Espírito, né? Vamos sonhar algum dia, eles não vão querer, por exemplo, só replicar a voz do Edgar, porque no Brasil já se tem, né? Por exemplo, você que completou as séries. Então, possivelmente, podem ser que, se usar a inteligência artificial, né? Vamos supor,
talvez vão querer o seu trabalho com inteligência artificial. Isso atrapalha um pouco, né? Porque você vai deixar de trabalhar de certa forma, né? Sim, Apesar de total. receber, vai ser uma questão completamente diferente, Por né? isso que isso tem que ser visto com muito cuidado e Aham. temos que ficar em cima, né, para saber o que vão fazer com isso. Qual vai ser o uso absurdo que vão fazer disso, né? Mais um absurdo de exploração, com a exploração das vozes. É. Eu não vi esse programa ainda, que dizem que já está muito natural e tal. Também não. O que eu vi até agora, o que eu ouvi, é muito artificial. Aham. É muito ruim, é assim, não se compara com uma interpretação, mas a gente não sabe, né? Não dá para achar que nunca vai copiar, nunca vai imitar perfeitamente, não sei. Hoje, com o que eu ouvi hoje, que está liberado aí, que eu ouvi, não, nem se aproxima. Tá, tem Uhum. uma referência, né? Mas é um robô. Tem Aham. emoção nenhuma, não tem interpretação nenhuma. Mas o que eles podem fazer com isso pode ser perigoso, né? Sim, sim. Pode tirar o emprego de muita gente, sustento de muita gente. É. Então tem que ficar em cima. E voltando no caso de Multishow, né? O SBT demorou ali 4 décadas, não conseguiu cumprir muito, mas o Multishow, por exemplo, quando teve uma adaptação no texto daquela piada do Batman, né? O Multishow Uhum. conseguiu consertar, né, no novo ciclo, né? Fez em 2 anos o que o SBT não fez em 4 décadas. Como que você observa se, no caso, as séries voltarem ao ar e tiver uma piada, né? Essa piada que acho que a Maria fala, né, que queria ter chamado o Batman, né, e o Chapolin responde que ele estava em lua de mel com o Robin. Como que você analisa essas piadas que às vezes acontecem, né? Acho que é até raro, né? Como que você analisa isso futuramente? Você acha que vai ter que dar uma adaptada ou se mantém ou faz parte? Esse é um tema bem delicado. Muito. Quando eu vou me posicionar sobre isso, eu fico até pensando, cara, sei lá, será que eu estou sendo conservador? Aham, Eu não, eu posso falar com propriedade, tá? aham, Eu não me senti ofendido de forma alguma com nenhuma piada desse aham. universo. Piada homofóbica, nunca me senti ofendido. Mas eu não posso falar pela pessoa que se sente ofendida, Sim, né? sim. Eu posso falar por mim. Aham, Eu não achei a piada homofóbica. Eu não acho as piadas do X-Espírito homofóbicas, como aham, algumas pessoas falam, e fãs acham que sim. Mas eu não acho. aham, Tem gente que discorda, beleza, mas eu não acho que elas são feitas para atacar a pessoa que é aham. gay. Eu acho que elas mostram uma confusão Uhum. dos personagens que não sabem, às vezes, se o outro é gay ou não. Mostram um preconceito Da que época, existe, né? que é da Aham, época da criação, sim. e reproduz, né? Mas no personagem. Aham, Agora, sim, se sim. o personagem não puder ser preconceituoso, você não tem um personagem preconceituoso numa série, ou que tenha ideias erradas, ou Aham, você não tem um personagem machista, como é que você vai tratar o tema do machismo? Porque o Shakespeare sempre sim, tratou o tema do machismo, e sim. com genialidade, com uma Aham, genialidade. Ele sempre enfrentou o machismo, não assim, diretamente, jogando o tema, mas indiretamente ele enfrentou o machismo de todas as formas. Então, aham, mas você precisa de situações machistas para que a mulher exatamente. possa prevalecer. E a mulher prevalece em Aham, várias situações na série. Ele ridiculariza o machismo em vários episódios, de Chaves e Chapolin. E aham, eu acho que isso não acontece só com o machismo, acontece com todo mundo. Ele nunca ridiculariza uma pessoa por um tipo físico, são todos os tipos físicos, não é o aham, baixinho e o gordinho que é atacado só. Todos eles são zoados. Então, exatamente. se você zoa um porque é gordo, você zoa o outro porque é magro, ao mesmo tempo. Aham, E zoa o outro porque é um programa que os personagens se zoam. aham, Eles têm que zoar o que existe no personagem. sim. Então, quando eu falo, assim, na minha visão, isso não é de forma alguma preconceituosa, no sentido de Aham, atacar, o artista atacar. Ele cria personagens e situações que eventualmente serão preconceituosos. Se você faz uma novela, faz um filme, escreve um filme que não tem personagem, que não possa ter um personagem politicamente incorreto, ou mesmo preconceituoso, ou aham, então assassino, como é que você vai fazer uma série assim que tem que ter o vilão? Porque se ele não sim. pode ser preconceituoso, pode muito menos matar, né? É, Alguém.
Eles vão fazer um. Então isso não me convence no sentido Aham. da criação de personagens, que para mim tem que ser totalmente livre, Sim. tá? Diferente quando você está falando, se fosse lá o próprio Roberto Gomes Bolanhos Sim. falando publicamente alguma coisa, uma Aham. fala estranha, né? Aí é diferente, mas o personagem, de forma alguma. Então, quando veio essa piada, por exemplo, do Batman com o Robin, que eu não acho nem nada de preconceituoso, eu acho engraçado mesmo, porque tipo, os dois estão juntos e qual é o problema de estarem juntos? Aham. O Chapolin não questiona que eles estão juntos. Ele comenta com a maior naturalidade. Ele Sim, fala, eles estão sim. juntos porque, né, e comenta. E em outros momentos ele comenta de ser o fato de ser mulherengo é uma fraqueza. Aham. O fato de gostar de mulheres e gostar muito de mulheres é uma fraqueza. Ele fala disso. Então ele Aham. não está implicando com quem gosta de homem ou gosta de mulher. Ele está implicando, ele se zoa o tempo todo. O Chapolin é uma auto-zoação o tempo Aham. todo. Ele é fraco, ele é burro, mas às vezes não é também. Ele é fraco, mas ele consegue vencer muitas vezes, né? De outras formas. Ele é burro, mas ele tem astúcia. Ele não é totalmente burro. Ele, em algumas situações, é burro. Então, ele zoa tudo. Por Aham. isso, eu não acho que a piada tem que alterar. Imagina, na dublagem alterar. Mas aí foi uma confusão e não foi por falta de aviso, porque eu falei, olha, não pode mudar isso aqui. Vai Aham. ficar ruim se mudar, não é legal, mas foi alterado. Depois eles voltaram atrás, eu achei legal Voltar atrás. eles terem Sim, voltado sim. atrás. Muita gente não fala disso. É. Ah, eles mudaram a piada. Não, o Multishow mudou a piada de uma piada de um episódio, mas depois eles voltaram atrás e regravaram a piada, Uhum. reconhecendo, né, a questão da cultura, da época, enfim. Então eles pelo menos fizeram esse conserto. E é engraçado que isso me lembra uma coisa que eu não sei se alguém já comentou, ou já analisou, que eu percebo muito, é no caso seguinte, quando tem a história da Glória, né, naquela saga das novas vizinhas, né, primeiro tem a Maribel, né, junto com o Ramon, aí depois vem a Olivia, né, com o Ramon, e tipo assim, a personagem, enquanto os anos vão passando, apesar de mudar a atriz, ela vai envelhecendo junto. Então a Glória, né, de 78, ela já é uma mulher mais madura. E quando vai a Glória lá do Jaiminho, Anos é uma 80, mulher mais madura ainda. é, E eu faço essa analogia com, assim, não é falando mal, mas tipo, com a turma do Didi, que era um senhor de 60 anos e o par dele era uma moça de 20 talvez, né? De 22, de 25. E era uma coisa muito estranha, né? Que realmente era ali a mulher objeto. E nas séries do Chaves, nunca a mulher foi objeto, né? Eu acho que essa é pelo uma contrário. análise. É, Sim, pelo contrário. Eu acho que a essa mulher análise que a gente tem que domina fazer. tudo. A mulher Aham, domina tudo. Ela se destaca, ela é mais inteligente. Ela tem mais força que o homem. aham, Ela tem mais atitude. Ela cria o filho sozinha. Ela mora exatamente. sozinha, né? A dona Clotilde. Em todas as situações as mulheres são fortes ali, ainda mais para a época. E é isso Aham, que a gente deveria sim, comentar sim. mais, né? Mas para a época, a mulher está à frente do seu tempo, ela lidera. Isso sem fazer campanha, sem fazer Aham, vitrine, sabe? Sem ficar fazendo tipo, né? Ah, olha como eu sou feminista. Não é isso. aham, Mas as mensagens são de ridicularização do machismo nos episódios. Aquele sim, episódio do sim. Chapolin, que a mulher, eles invertem os papéis, digamos Aham, assim. É ridículo mostrar como o homem tem que fazer isso, a mulher tem que fazer isso. Eles invertem os papéis. Aquilo ali aham. é uma grande crítica ao machismo, na minha visão. Tem uma pergunta do Giliard que é a seguinte, ó. Fala, diga, Beriel, se te convidassem para dublar já o Senhor vou. Barriga e o Não Nhonho, preciso nem saber para onde é, já vou. Aceito o convite. Mentira, fala aí. você dublaria então nesse novo desenho, nessas novas produções? Bom, se fosse. Bom, quem vai cuidar da produção vai entender se faz sentido colocar as mesmas vozes ou se de repente é hora de mudar tudo. Sei lá. Aham, De repente, uma série muito diferente de desenho animado, você aham, possa fazer com outras vozes. Não tem, não é, não sei, mas pode acontecer de você uhum, mudar. O próprio caso do He-Man lá, tem outro desenhozinho que é do He-Man, são outras ah, vozes.
Eles são bem pequenininhos, parecem uns bonequinhos, Aham. e mudaram as vozes e combinou, tipo, depende, entendeu, da produção. Até porque no Aham. original são outras Sim. vozes, né? É claro que o ideal é manter o possível, Aham. o que for possível. Mas se não combinar, não tem pra que ficar insistindo, sabe? Então, Sim, sim. mas se for o caso de fazer, quem vai convidar, na verdade, vai tentar fazer um teste para ver se funciona, Aham. né? Vai fazer um teste, pô, vamos lá, manda a voz aí, funciona pro projeto? Cabe. Então eles vão decidir lá, sei lá Aham. quem vai decidir que não faz essa voz, como foi em todos os projetos. Igual um trabalho de publicidade que eu achei que ficou bacana, que você dublou, foi o Edgar para Serasa, né? Foi. Como é que foi poder ver o seu barriga numa situação Nossa, diferente? arrume-se comigo. Aquilo ali era. Eles pegaram um meme da internet, que eu não conheço Aham. muito, mas é uma mulher que fala de moda, né? Aí pegaram as frases dela, encaixaram no seu barriga, aí, aí ele fala sobre o aluguel da Serasa e tal, tudo a ver, Aham. mas aquilo ali foi um convite que veio pelo. Quem fez a ponte, né, quem recebeu esse convite passou, foi o Adriano. O Aham. Adriano, que é o produtor, agente também do Edgar. E aí eles falaram: olha, a gente vai precisar dublar, fazer a Aham. versão brasileira com a voz atual. E aí o Adriano Aham. fez essa ponte e aí foi. Mandei lá um exemplozinho, uma voz, e aí eles fizeram, contrataram, pagaram, tudo certinho. Foi legal fazer. Sim. O Giliad comentou que lá nos Estados Unidos Limparam o eles já. nome. O Giliad comentou que lá nos Estados Unidos a produtora mostrou algumas imagens. Eu tô pensando o seguinte também: as últimas duas temporadas do Chaves Animado, elas nem foram dubladas pelo SBT, né? A Televisa que teve que mandar dublar, né? Você tem medo que talvez alguma emissora não tenha interesse mais nessas novas produções de Chaves e Chapolin, porque o próprio SBT, que talvez teria, né, aquela cara de Chaves ou Chaves a cara do SBT, não sei, eles não têm interesse, né? A gente já percebeu que eles não são tão fãs de Chaves e Chapolin assim. Você acha que vai demorar, além de sair alguma produtora, será que vai ter interesse aqui no Brasil em dublar, em exibir? Eu acho que é mais fácil a Globosat Aham. comprar, pelo que eu tenho visto ultimamente, né, até da relação de Televisa com o Globo, Sim. e não sei, mas então eu acho que tem um interesse aí nessa obra mexicana, por Uhum. parte da Globo, né? Então eu acho que é mais fácil a Globo. Eu acho que é mais fácil a Globo comprar. Então, O- o- aí não sei, aí a questão das vozes vai depender muito do projeto, do que é, se Aham. combina, sabe? Você tem tantos exemplos aí de outras séries que tiveram mudanças de vozes. Sim. Eu acho que até no Chaves Animado, quando foi dublar, não sei, né, agora se me corrige se você lembra de alguma coisa, eu acho que a ideia era até mudar todo o elenco, eu acho, do Chaves Animado, né, quando ia estrear no SBT, e aí os fãs reclamaram, falaram que não, que queriam ver, né, Marta Volpiani, né, queria ver o Carlos Saido dublando. Não sei se Eu teve não me algum lembro se eles movimento assim. chegaram a declarar que queriam mudar, Uhum, mas parecia mais um descaso, do tipo, se não quiser fazer, entendi. troca. Era uma coisa assim. Mas aí teve um movimento, sim, né, de fãs que Aham, foi, não, é para fazer, é para manter. Mas assim, eles receberam as vozes e depois fizeram a seleção. entendi. É, E, nunca é e assim, você? nunca é o fã que vai decidir, olha, eu quero esse, então vai ser esse. Isso aí não existe. Eles Aham, podem atender, claro, uma demanda, perguntar. Eu lembro que na época perguntavam assim para fãs no Multishow, chegaram a fazer uma pesquisa com fãs sobre vozes. Mas como aham, foi, para quem eles perguntaram exatamente, se eles, qual foi o público que eles entrevistaram exatamente, isso a gente não sabe. entendi. E você tem uma voz, naturalmente, que é bonita. E quando a gente compara Seu Barriga, Nhonho, Patrício do Lágrimas com Amor, entre outros projetos, a sua voz é diferente. Você sempre brincou com a voz, você tem facilidade em fazer vozes. De onde que você percebeu isso? Sempre tive muita facilidade com vozes. E desde pequeno eu fazia personagens e criava, né, de vários tipos. Então, em teatro, eu já fiz várias outras vozes. Tenho Aham, personagens, tenho projetos também de outros personagens e vozes
totalmente diferentes dessas do próprio Jaiminho, Aham. Nhonho e outras. Eu sempre tive esse interesse de criar. Acho que o que me encantou desde pequeno foram os desenhos. Assistindo Aham. desenho e querer fazer personagens, e criar, escrever, fazer. Então essa facilidade com vozes sempre foi uma realidade para mim. Igual eu tive com você Quando eu lá. vou fazer um personagem que eu não tenho que mudar a voz, aí, mesmo assim, todo dublador muda a voz. De Aham. alguma forma. É, ele fala de um jeito, claro, mas o personagem não vai falar 100% como ele fala. Tem uma diferença. Aham. Pode ser até muito parecido com ele, mas tem diferença. Tanto é que, por exemplo, no Robb Stark, no Game of Thrones, Aham. o texto era muito bem feito, porque era de época, Aham. e você não podia falar nenhuma gíria, nada fora, né? Não podia fazer sotaque nenhum, tinha que ser uma coisa mais neutra. Tanto é Aham. que meu sotaque nunca foi muito carioquês, talvez em alguns momentos de adolescência, mas o pessoal sempre fala, nossa, não tem sotaque. E nem do paulista, assim, é meio neutro. Para Aham. alguns personagens funciona assim, você fazer o carioca normal, mas sem aquele sotaque forçado, puxado, normal. Para outros funciona mais de outro lugar. Não tem o sotaque certo ou errado, mas é importante, Aham. é bom você tentar neutralizar. E o personagem vai pedir alguma coisa. Tentar neutralizar no princípio, e se tiver que fazer um acentozinho ou um tipo, né? Você tem que seguir o que está lá. Se Aham. o personagem gaguejar, você gagueja também. Se ele fala muito fininho, você fala fino também. Né? Não tem que ter voz de locução para fazer. Essa coisa é meio voz de locução, é um pouco estereótipo, né? Ah, tem que ter a voz assim, ou ser muito grave, ou a voz bonita é a mais grave. Não, tem gente que tem a voz fina, bem fina, ou tem a voz até meio esganiçada e faz brilhantemente uma dublagem, porque interpreta e faz, de repente. A voz da pessoa não é nem tão bonita, às vezes fala assim, nossa, mas a voz dele é estranha, mas ele dubla muito bem porque ele sabe interpretar. Então não tem muito isso. A voz ser bonita, a voz bonita é legal, mas não serve para tudo. Tem Aham. personagem que não vai precisar mesmo de voz bonita, pelo contrário. E eu tive com você lá no evento de São Paulo, lá na Paulista. É um passo e alguém pedindo para fazer voz. Como que você vê essa interação com os fãs, com o público? Como que é isso? As pessoas te reconhecem na rua? Ou por causa das chaves de novo? Ou te mandam muito direct? Como que é essa interação? Ah, mandam muito direct assim o tempo todo. Rede social é direto o tempo todo. Aí quando eu posso eu respondo sempre que possível, tá? Por conta de tempo. E ou então leva um tempo para responder e respondo, tá? Se eu não responder, é porque realmente perdi a mensagem. Eu faço questão de responder sempre. Tem gente que eu respondo mais rápido porque eu tô ali na rede social e entro e respondo. Tem gente que eu só vou conseguir responder muito tempo depois, até peço desculpa e tal. Mas eu gosto de responder sim. E eu gosto quando as pessoas falam. Essa coisa de parar na rua já aconteceu assim. Em São Paulo, de vez em quando, em alguns lugares, como na Paulista, acontece. No Rio, não. Nem tanto, só aconteceu algumas vezes, mas de parar de falar da voz, né? De reconhecer pelo trabalho, já aconteceu sim algumas vezes, mais em São Paulo. Agora, quando pedem para fazer, no meu caso, tá? Eu gosto de, se eu estou disponível, estou Aham. bem, estou tranquilo, estou com tempo, por que não? Para fazer. Mas não é chato as Eu pessoas posso. ficarem pedindo para falar, tinha que ser o Chaves de novo, não é? Não, não é Então chato, não. faz pra gente, Não é chato. então. Ah, o cara vai pegar. Agora eu não quero. Tinha que ser o Gabriel de novo! É ótimo, Poxa, viu? é que agora eu já estou com muita fome. Ou então eu falo assim, ai, não vou fazer não, você me desculpa aí, mas eu quero evitar a fadiga. E, cara, assim, é um prazer sempre, porque a pessoa que... Porque, assim, pra pessoa é a primeira vez, né, que ela tá Aham. te pedindo. Lembro disso, olha, eu lembro do Edgar falando isso comigo. Quando eu tava pensando, caramba, todo mundo parando ele pra falar e tal. E aí claro que ele se cansa, mas Aham. ele lembra que para a pessoa é a primeira vez. É, Para ele bacana. é essa pessoa é a primeira vez. Então tem que levar isso em consideração. Eu não Aham. posso ficar descontar um mau humor numa pessoa que nunca me viu para pedir voz. Ridículo. Para mim é desnecessário. Então eu faço
com prazer quando eu tenho tempo e disponibilidade para fazer. Se eu não puder fazer, aí não dá, por algum motivo, né? Tem que entender que Aham. não tem como fazer naquele momento. Mas se puder fazer, aí eu faço com o maior prazer mesmo, porque é divertido, você fica feliz, a pessoa fica feliz. É claro que tem coisas que você vai pedir. É porque assim, eu levo muito em consideração também a pessoa teve uma educação diferente. Aham. Muitas vezes ela não teve nem acesso a uma boa educação. Então ela vai chegar para você até vai parecer um pouco mal educada, mas depois você vai entender, não. Ela é assim porque ela falou de coração. Ela pede para fazer um Aham. monte de coisa, calma, você fala, calma, vou fazer isso aqui, tá bom, beleza, só posso fazer isso aqui. Tem coisa que pedem, por exemplo, falar palavrão, né, ou falar alguma coisa meio absurda que a gente não faz, né? Dependendo do personagem, você nem deve fazer, porque tem um contrato que, né, diz, né, e tal, Uhum. como até o- assim, já vários dubladores já falaram, olha, eu não posso fazer isso porque você vai, tem no contrato que eu não posso falar qualquer texto, Aham. né? Eu lembro de uma entrevista do Briggs, Guilherme Briggs, falando, olha, não posso falar porque posso afetar alguma coisa ali do contrato, que de repente, Aham. entendeu? Então é um cuidado. Mas, se for um bordão, uma fala assim tão simples do personagem, eu acho tranquilo de fazer, no meu caso, né, do Chaves. Nunca Aham. tive uma coisa do tipo, olha, você não pode fazer. Só assim, orientação de não falar palavrão e coisas assim, isso já teve. Aham. Isso já teve, sim, tá? Mas de não falar, de fazer as falas normais, eu não vejo problema. Eu, A quando Cecília tiver mandou que fazer. um beijão aqui pra gente. Beijão também, Cecília. Ceci, a Ceci também é outra aqui. Ela adora também quando pedem Aham. para fazer. E mesmo quando ela está cansada, ela faz até onde ela pode. Isso aí todo mundo sabe, né? Quem encontra a Cecília. Aham. Essa. Nossa, é muito bom, porque ela recebe de um jeito, com carinho, com. É. Porque a Ela- gente adora, a gente gosta. Não vai ficar chateado porque estão pedindo. Se passarem do ponto, a gente fala também com jeitinho, olha, não posso. Não precisa ficar chateado, virar a cara pro fã, pra pessoa que está ali te ouvindo, porque ela que escuta o seu trabalho e valoriza, né? Aham. Se passar do ponto, se pedir alguma coisa assim absurda, você fala, poxa, isso eu não Passa posso fazer, mas olha, um eu faço áudio aqui pra com você. padaria do meu tio, né? Né? Ou então fazer uma gravação gigantesca, você não, cara, não vai poder fazer, você tem que trabalhar, né? Então, mas tudo também pode ser falado com elegância, sabe? Não Isso. precisa cortar ninguém, é necessário, mas cada um de um jeito, né? É, não, e a É Cecília, assim, tem saudade já. A gente se vê sempre, mas sempre com saudade. até quando eu encontrei com a Cecília lá no evento em São Paulo, pensei assim, eu vou com calma, né? Porque a gente tá aqui, né, nos bastidores. Se chega uma pessoa maluca falando 220, é super chato, né? Mas acabou que acho que ela tava com mais pique do que eu. Acho que eu tava morto, Ela cansado. E ela super animada, querendo sair, querendo conversar, né? sempre animada, sempre assim, disponível. E quando ela tá ali, tá podendo, né? Tá com algum tempo, ela vai te tratar assim como um É. irmão. A Cécia, assim, sempre O foi uma irmã, esposo dela uma... também, né? Maravilhoso. Nossa, o Luiz, sensacional. Gente, o Luiz deve estar aí, se ele estiver assistindo, um beijão também para toda essa família maravilhosa, que eu amo, né? Que eu posso dizer que eu amo todos eles. Luiz é um amor de pessoa, um cara Um incrível, cavalheiro, né? um lorde, como a gente já fala, o pessoal que conheceu ele, quem não conhecia e passou a conhecer agora nesse último evento, falou, nossa, mas ele é um lorde É, mesmo, né? Um lorde. E a muito. Cecília é uma dama total. Parabéns, Ceci. Nosso dia hoje, felicidade, viu? Verdade. Ela merece muito. Feliz dia, viu, Cecília, Berriel? Feliz dia, né? Hoje é o dia do dublador. E como que você vê essa profissão do dublador? O que você acha que significa? Você acha que é um acesso à democracia, à cultura? Você vê como que você analisa essa profissão sua de dublador hoje? É fundamental a Aham. profissão e ela é extremamente necessária. Quem diz assim, às vezes a gente vê os comentários Uhum. maldosos do tipo falando da dublagem, nossa, isso aí é dublagem, mas é uma mentira, é uma hipocrisia, é mentira porque Sim. todo mundo viu ou vê ou já viu
e aprendeu Uhum. dublado, principalmente na infância. Não tem como você dizer, ah, não, mas na infância eu não ouvi nada dublado. Sim, você cresceu ouvindo dublado. Mentira Aham. se disser que não. Pode ser que hoje, você é adulto, você não queira assistir, você assiste do jeito que você quiser. Se quiser assistir em inglês, aí, né, bota aquela legenda enorme na tela, ou então vai treinar inglês. Quer treinar inglês, vê no original, legal, mas não fica também enchendo quem gosta de E é assistir dublado. uma hipocrisia também, porque até a legenda, ela tem um número de caracteres limitados ali, né? Não tá o texto original. Não é É o também texto, um perde resumo. muito. Muitas vezes a Então, assim... legenda, nossa, a legenda às vezes perde demais. E a dublagem Aham, salva. A aham. dublagem mostra ali muitas vezes o que deveria ser na versão brasileira que diz. Aí a pessoa já vai com um mal assim, né, com má vontade, né, digamos assim, Aham. tipo, ah, não quero assistir, mas não tem como você, por exemplo, você vai ver o filme agora esse do Super Mario, né? Fui assistir, gente, dublagem incrível. A dublagem tá incrível. Essas dublagens de animações no Brasil são, assim, De é um absurdo de cuidado, né? tão bom. É absurdo. Você diz, cara, isso supera o original. Você diz até isso, é muito, muito bem feito, né? Então, assim, cada um assiste do jeito que quiser, tá? Aham. E não ficar enchendo o que quer ver dublado, Aham. porque vai querer aquela experiência de só olhar para a tela e receber a informação. Tem gente que já lê, fica lendo, gosta de ler, Uhum. tem gente que já sabe ler, né? Já sabe ouvir, entender, ótimo. Cada um do seu jeito. Mas é importantíssimo e fundamental o trabalho da dublagem. Com certeza. E antes de você contar sobre o anime que você dublou, né, aqui em Ah, não contei primeira mão, ainda, né? exclusivo, O antes anime. disso, eu quero saber o seguinte: além de dublador, eu vi que tem vários alunos seus aí. Qual outras profissões você tem, ou já teve, ou quer ter? Carpinteiro, vendedor de balões, gesseiro. Gesseiro. Gesseiro! Puxa! Eu sou professor, tá? De português e redação. Há muito tempo, porque eu comecei, eu fiz faculdade de letras, fiz Aham. teatro, faculdade, tudo junto. Fui trancando e fazendo. Então eu sempre me interessei por escrever e por dar aula. Eu adoro dar aula. Os meus alunos, sabe? Amo os meus alunos. Um beijo aí para eles que estão assistindo, ou já passaram, ou vão ainda assistir ao vídeo. E eu sinto muita saudade da época da escola, sabe? Aham. Então, quando eu estou em sala de aula, eu eu estou realizado, porque eu tenho uma conexão com o meu passado ali na época de escola e vestibular também, Aham. pré-vestibular. Então, tenho muito essa conexão. Então, eu tenho uma visão do aluno, procuro me espelhar, né, no aluno. E aprender com o aluno, isso aí, qualquer Aham. professor, em qualquer matéria, até professor de dança, qualquer professor, ele aprende com o Aham. aluno que está começando. Quem não sabe ainda, mas vai trazer uma outra visão de mundo. E é isso que faz a coisa andar. Se eu entrasse todo dia e desse a mesma aula lá de gramática, nossa, Aham. todo dia, a mesma aula não dá. Eu preciso mudar alguma coisa. Mas eu adoro a gramática, tá? Tenho paixão pela gramática e redação. Toda aula de português e redação para ensino desde o fundamental aos últimos anos até curso. Também dou aula para Aham. quem está no pré-vestibular para algumas turmas. Então, todas as faixas etárias. E quando você tem aluno novo, eles te reconhecem como dublador, ou da Eles chave de descobrem novo? tudo antes. No primeiro dia de aula, eles já sabem tudo da sua vida. O quê? Eles pesquisam tudo, eles sabem tudo, e eles só te falam, ó, você fez isso, você dubla isso. Eles já sabem. Eles já estão sabendo e empolgados. Aham. Eu nunca fico fazendo as vozes em algumas ocasiões específicas que eu faço. Ou quando eles Aham. pedem muito, em alguns momentos, ou quando não tem mais nada para fazer ali na matéria, porque eu gosto de separar as coisas mesmo, eu não gosto de misturar. Sim. Porque não é o caso, né? Imagina ficar dando aula com a voz do personagem, não acho, não é o caso. Tem muitos professores que gostam de fazer, né? Vozes Aham. ou música.
questão não é muito a minha área, não. Gosto de dar aula leve, Aham, de maneira leve, mas sem muita musiquinha e voz. Eu não aham, acho, não foi assim que eu aprendi bem, então eu prefiro um método um pouco mais de tradição, assim, um método tradicional, com algumas inovações no jeito de dar aula, não aham. colocando coisa de musiquinha para decorar, eu já acho meio chato. Então, assim, mais de vez em quando não tem como, eles pedem a voz, eu faço, com prazer. E esse anime novo que você está fazendo, o que que você pode falar? O que que você está sabendo, né? Olha, como eu não falei ainda com o diretor sobre Aham. se eu poderia ainda não, eu só vou falar o que já está aqui na internet, que já está divulgado no Isso, isso. Dublapédia, né? Até te mandei o link. Sim, Então sim. tem o personagem, é o Kanji Koganegawa, eu lembro desse nome lá, Koganegawa no roteiro, e o anime se chama Haikyuu, tá? Eu não sei onde passa, mas os meus alunos falaram que passa, tá? E que eles adoram, que acham o máximo. Não, acho que não ouviram ainda a versão dublada, mas os que falaram comigo viram e adoram. É sobre vôlei. Tem até uma página só sobre Haikyuu Wiki. Tem o Wiki Haikyuu. Depois eu te mando, que aí fala tudo. Então esse é o personagem, ele participa lá das seleções de vôlei e ele é, pelo que eu entendi, ele é um antagonista, ele é meio que vilãozinho na história. Foram alguns episódios por enquanto, tá? Mas eu vi que já saiu lá na Dublapad, então eu falar, então pelo menos já posso falar isso. Mas depois eu dou mais informação sobre estúdio, Sim. direção, para primeiro ter autorização para falar, eu falo primeiro com Aham. ele. Mas você já está sabendo em primeira mão. O nome dele é Kanji Koganegawa. Tem que olhar, tem que colar ainda. E além desse anime que eu não sei pronunciar e do Pokémon, você já É, tinha feito outros animes assim não, ou foram os participa- primeiros? participações pequenas em desenhos, em filmes, desenhos assim, lembro de já ter Ben feito 10 você até fez, né? Power Rangers, mas pequenas participações. Tipo lá um monstro no Power Rangers, no Ben 10, em um episódio ou outro, mas aí eu não vou saber dizer qual. Foi Aham. muito rápido, tem que pesquisar. De Os repente aí, alunos vão porque tem saber. página, pode ser, tem página que sabe tudo. A Aham. gente até comenta às vezes, a Cecília fala, caramba, me falaram que eu dublei tal coisa. Nossa, ainda mais a Cecília que dubla tudo, né? Então, Aham. assim, não dá conta de saber tudo. É. Então, E é um trabalho muito ágil também, né? Agora você está dublando uma coisa, entra no estúdio, dubla outra. Acho que não deve dar tempo nem de anotar, né? O que foi feito, o que não foi feito. é muito rápido, é muito rápido. E quando não é um personagem fixo, realmente aí você não, né, você pode até anotar ou lembrar, mas assim, você não para muito para ver porque você nem está acompanhando aquela produção. Mas quando é fixo, sim, aí você é bom saber, né? Qual o nome do teu personagem, né? Pelo menos é bom ficar ligado nisso. Mas também tem muitos nomes aí de anime que são complicados, né? O dublador lembrar de todos. Esse eu não sei pronunciar, por Já fez exemplo. muita coisa. Então, Esse, por eu exemplo, eu acabei não de sei colar pronunciar. aqui. Acabei de colar aqui. Por enquanto, para Koganegawa. Koganegawa. Mas é isso aí que eu tô fazendo. Ô, Berreal, eu quero te agradecer muito, tá, por ter aceito, por sempre aceitar, na verdade, né, esses convites para entrevista, para live, para poder. Ai, minha live! Ai, minha live! Ai! Eu te agradeço muito, tá, só com seu carinho e atenção de sempre comigo, né? Mais uma vez, aquele final de semana lá em São Paulo no evento. De verdade, tá? Muito obrigado mesmo. E queria saber qual recado que você tem, talvez para quem quer ser dublador ou para quem gosta de dublagem, né? Já que a gente está no dia do dublador, qual recado você tem aí para quem está assistindo a nossa live? Para você fazer a dublagem, você precisa interpretar, isso é fundamental, né, que se fale, porque não é só fazer a voz, ou é só fazer uma Uhum. voz, porque faça uma voz parecida, faça uma voz igualzinha, não é. Muita gente faz muito bem as imitações de vozes, mas nem todos fazem bem a interpretação.
ou devem estudar para isso, né? Pode começar um curso, fazer. Então, é preciso trabalhar isso. A interpretação, fazer teatro é importante, porque você domina as emoções para colocar a voz dentro de uma emoção, não simplesmente fazer uma voz parecida ou fazer uma vozinha e tal. Então, isso é fundamental, interpretar. Então, tem que estudar artes cênicas. Isso é fundamental, não tem como sair disso, porque tem gente que pergunta, eu quero fazer a voz, mas eu não faço, não estudo teatro, aí não dá, complicado. Tem que interpretar. A voz é um detalhe, é um importante detalhe, mas vai depois da interpretação. O melhor é a interpretação, o mais importante. E está sempre buscando, se atualizando, procurando encontrar, né, alguns momentos em que você possa trocar ideia com algumas pessoas, tá? Mas tem que ter uma paciência também. Não é assim, agora eu vou fazer. Não, tem que esperar, ter paciência. É isso. Muita gente reclama, mas é muito fechado, não sei o que. Toda profissão tem o seu, né, seu núcleo. Não é essa coisa de, é fechado. Não. Tem um momento em que você vai estar disponível ou não. Tem gente que está muito disponível. É importante ter disponibilidade. Então, você disponível e tendo talento para fazer, vai acontecer em algum momento. Você pode ser chamado. Mas em qualquer profissão tem essa. Não é tão rápido. Vai acontecer. Tem um momento para você passar, tem que ter paciência. Né? Toda profissão tem que ter paciência. Não tem isso de que no teatro não chamam, na TV não chamam, não. Em algum momento, sim, chamam. Quando tiver que chamar também, tem que ter essa paciência. E fazer bem o trabalho, fazer com amor, fazer com muito carinho. Eu faço sempre com muito carinho o trabalho, porque me fascina fazer isso. Me fascina muito fazer. Por isso que eu continuo, eu só faço aquilo que realmente gosto de fazer mesmo. Assim, eu trabalho com as coisas que eu tenho um mínimo de prazer em fazer. Senão, não ia fazer, não. Acontecer, Eu né? amo fazer. Então, a gente faz. Se é bom no que faz, vai ter sempre alguma coisa pra gente fazer bem. Né? O importante também é a qualidade, não a quantidade. O Falei Berreto, bem? mais uma vez, muito obrigado. Como é Falei que é, bem? perdão? Falou bem. Falei bem? Querido, Falou. eu que te agradeço, tá? Ver que você sempre fica agradecendo, tá? Mas, cara, lá em São Paulo, por exemplo, você chegou, foi acolhido como você merece. Não tinha outro jeito de te acolher, porque você sempre essa simpatia, cara educado, sempre exemplar no teu conteúdo que você produz para a página. Eu acho exemplar para a tua página. E eu sempre vejo e admiro muito, Obrigado. sabe? Tem coisas que eu falo para a equipe, para algumas pessoas, falo, gente, olha lá como é que o Gabriel faz, entendeu? É assim que tem que fazer. Então, eu vejo você como um exemplo mesmo, Muito obrigado. em relação à produção do CH. E na profissão também, no seu outro trabalho também, que você é formado em Direito, que eu sei, e está seguindo nessa área vai ser brilhante nessa área. Tudo que você fizer, você faz com paixão, com essa simpatia também. Então, desejo toda sorte para você e sucesso, tá? E estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Era para ser mesmo, quando você fez o convite, falei, não, eu vou estar lá sim com o Gabriel, com certeza. Faço questão. Não, muito Muito obrigado. Imagina. E aí também contar para o pessoal, né, que nesse mês 10 dos dubladores, conversei com outros dubladores além de Chaves. Acho que eu vou continuar com esse projeto, nós vamos vendo até onde vamos com outros dubladores também. Acho que vai dando certo. Tá maravilhoso, sim. E a forma como você está conduzindo a entrevista tá incrível, sim. Não me cansou em nenhum momento. Não falei que nem o Johnny. Ai, já cansei, já cansei, já cansei. Não. Que eu acho que eu gostei muito, tá? Gostei muito, espero que você tenha gostado do quanto eu gostei. E a gente continua se esbarrando por essas redes, né? Por esses encontros que acontecem. Com certeza. Aliás, eu tenho uma ideia aqui, eu estou com uma ideia para falar contigo. Depois, em off, aí a gente volta a falar aqui na live de uma próxima ideia que você tem que estar. Vou Show, falar então. contigo depois. O convite já está aceito. Tá bom.
Você me conta depois. Eu assino primeiro, depois você me conta. Então, é pra dublar uma série aí e tal. Pra Tal dublar de, uma série japonesa, tal de que eu não sei pronunciar o nhonho, entendeu? nome. Tá Gente, bom. muito obrigado, viu, Berreal? Obrigado de verdade. Obrigado a todos que assistiram com a gente, que estiveram conosco aqui. E até uma próxima, então. E já me manda mensagem, então, pra gente. Já tá aceito. Com certeza, Mas você me conta o que que é. vou te falar. Um beijão aí pra todos, tá? Que acompanharam. Boa noite, boa tarde ou bom dia, a hora que vocês estiverem assistindo. E até a próxima. Até. Olha ele, hein? Tinha que ser o Turma CH de novo! Obrigado, Berreal. Obrigado. Até, Obrigado a pessoal. todos. Boa noite, gente. Beijo, boa noite.